O Revista Novo Tempo está no ar. Nos Estados Unidos, voluntários da Maranata ajudam a reformar acampamentos e centros de retiro que têm sido instrumentos importantes para aproximar jovens, famílias e idosos de Cristo. Em meio à natureza, ao serviço e ao companheirismo, muitas vidas encontram um novo propósito. É o que você vai ver agora no Maranata Histórias de Missão. Os centros de acampamento e retiro têm um papel fundamental na comunidade adventista do sétimo dia. Eles oferecem um ambiente único onde pessoas de todas as idades podem se conectar, crescer e aprofundar a fé. É por isso que apoiar essa propriedade tem sido parte da missão da Maranata na América do Norte há muito tempo. Todo ano, enviamos voluntários para acampamentos em todo o país para ajudar em reformas, manutenções e melhorias, garantindo que esses espaços sagrados continuem cumprindo seu propósito por várias gerações. Anos atrás me perguntaram como a gente podia envolver mais a Maranata com os ministérios de acampamentos. Tem 67 ou 65 acampamentos na América do Norte. As nossas equipes podem chegar e dar um grande impulso na questão da manutenção, fazendo melhorias ou só manutenção mesmo, da infraestrutura que está velha e desgastada pelo tempo. Enfim, então, é fundamental manter as condições nesses lugares. E os nossos voluntários abraçam essa visão, eles valorizam o ministério que acontece para jovens e idosos e como eles encontram Jesus nesse tipo de ambiente, longe de casa, da cidade e em meio à beleza da natureza. Então é uma verdadeira bênção para os voluntários fazerem parte disso. Uma das instituições que os voluntários da Maranata ajudaram é o Nosoka Pines Ranch, na Carolina do Sul. Situado numa área de 80 hectares às margens do Lago Watery, esse acampamento dá aos jovens a oportunidade de vivenciar a natureza e se aproximar de Cristo. O Ministério do Acampamento de Verão faz uma coisa melhor do que qualquer outra coisa. Eu tenho certeza no nosso trabalho lá da igreja. Isso faz com que os jovens digam, eu quero experimentar o cristianismo. E praticamente todos os jovens que passam pelo nosso acampamento dedicam ou rededicam suas vidas a Cristo. Eles basicamente dizem, eu quero dar uma nova chance para o cristianismo. E nenhuma outra coisa consegue isso. A gente se concentra em um tema espiritual e então alguém pede para a pessoa tomar uma decisão. Esse é o tipo de lugar onde você toma decisões. A manutenção dos vários espaços num acampamento desse porte é uma tarefa complexa, que muitas vezes a equipe do local não consegue realizar sozinha. Olha, nesse tipo de ministério onde tem 40 prédios e gente usando eles praticamente todo fim de semana, acaba dando muita manutenção. E hoje a gente pode dizer que quando fica cheio de coisa para fazer, a Maranata vem para cá e ajuda a pôr tudo em dia. Da primeira vez, eles ajudaram a gente a colocar a manutenção em dia e a fazer muita coisa de manutenção preventiva. E dessa vez está sendo a mesma coisa. Em 2012, os voluntários se dedicaram a projetos de pintura, reforma, cobertura e limpeza. E em 2025, nós voltamos para oferecer mais ajuda ao acampamento. Esse projeto é um dos 8 que a Maranata realizou em 2025 em acampamentos e centros de retiro. No último ano, quase 450 voluntários trabalharam nesses locais, internalizando o propósito desses espaços na propagação do Evangelho. A maioria dos lugares aqui nos Estados Unidos ou são igrejas, escolas ou acampamentos. E todos eles são ferramentas de evangelização. A gente ouve falar de quanta gente é batizada nos acampamentos de verão e pensa, tá legal. Tem um bom motivo para vir para cá, não é só um lugar para passar algumas semanas. Os voluntários trabalharam em vários projetos. Alguns ajudaram a reformar o telhado do refeitório. Outros reconstruíram as cercas do centro equestre do acampamento. E vários concertos foram feitos em muitas cabanas. O trabalho dos voluntários teve um impacto significativo no acampamento, transformando espaços onde os participantes podem se aproximar um dos outros e de Deus. Mas servir lado a lado também proporciona oportunidades valiosas para que os propósitos voluntários construam relacionamentos duradouros. Isso parece igual a Natal ou
O Dia de Ação de Graças é como uma família, em especial aquelas pessoas com quem você já participou em outros projetos, mas também tem pessoas novas. A gente faz e fez amigos novos, mas também tem o momento dos testemunhos para glorificar o nome de Cristo e orar uns pelos outros. Tem coisa boa acontecendo nas famílias de todo mundo, então é um momento verdadeiro de união. Eu lembro de uma vez que um pastor me disse bem assim: enfim, você encontrou seu propósito. E isso foi há 10 anos atrás, quando eu comecei a participar dos projetos da Maranata. E isso fica evidente para quem participa deles. A voluntária Joy Thomas afirma que os projetos da Maranata foram uma verdadeira salvação e ampliaram o círculo de amigos dela, que se tornaram como familiares. Depois que meu marido morreu, eu entrei em depressão. E não tinha mais nenhum motivo para viver. Não tinha pelo que viver. Eu tenho netos e filhos, eu amo a minha família. Mas eu trabalhei para a igreja a vida toda e parecia que eu não estava fazendo nada. Então, quando eu soube do projeto da Maranata no Monte Pisgah, eu me inscrevi e perguntei para Janice: tem alguma coisa para uma idosa fazer? Ela olhou para mim, sorriu e disse: aqui, assina o papel. Então, foi uma experiência maravilhosa. O companheirismo é incrível. Eles ensinam a fazer as coisas. Eu aprendi a instalar tomadas e interruptores como eletricista certificado. Depois instalei na minha própria casa. O segundo projeto também foi incrível. A gente reformou o auditório da escola de Monte Pisgah. A gente era como uma grande família. Na verdade, isso me deu um motivo para voltar a viver. E, de certa forma, é isso que a Maranata faz por mim. Ela me dá uma sensação de satisfação, como se eu estivesse fazendo uma coisa para o Senhor. É o companheirismo de todos os amigos novos que a gente faz e os velhos que a gente reencontra. É como uma grande família. Muitos dos voluntários dos projetos nos Estados Unidos são aposentados que tiveram vidas gratificantes e agora buscam um novo propósito nessa nova fase da vida. As viagens missionárias da Maranata oferecem as duas coisas: ajuda significativa para o local que recebe e oportunidades significativas de impacto para os voluntários que a participam. Eu acredito que isso ajuda a gente. Ajuda a gente a unir as pessoas na nossa igreja, trabalhando num projeto. Essa é a minha missão de vida agora. É o que dá muito certo pra mim. Eu me aposentei, então... não trabalho mais no escritório. Eu tô gostando de fazer as coisas com as mãos. Eu me saio melhor com as mãos do que parado na frente da igreja ou coisa assim. Ou de ficar parado em frente às câmeras. E a comunidade que esses voluntários estão fomentando é uma comunidade que eles incentivam outras pessoas a se juntarem, como aqui no Nosoka Pines. Tem tanta gente por aí. E isso não é para criticar ninguém que fica sentado numa cadeira de balanço. Mas a pessoa fica sentada pensando: seria legal fazer tal coisa, mas ela não levanta e vai atrás daquilo. A pessoa não percebe que ninguém vai obrigar ela a fazer coisas difíceis, coisas que ela não consegue fazer. Mas se a pessoa não for lá e tentar, como é que ela vai saber se consegue ou não? Então, o Dave e eu somos 2 idosos e a gente sabe que, se a gente quer ter um sentimento positivo, bom, e não ter depressão no coração e na alma, essa é a coisa certa a fazer, porque a gente se doa por inteiro e isso traz alegria interior. Servir também é uma forma de curar, de recomeçar e de descobrir que Deus ainda tem planos para cada fase da nossa vida. Nos acampamentos, o trabalho dos voluntários não reforma apenas telhados, cabanas e espaços de convivência. Ele ajuda a preparar lugares onde jovens podem decidir por Cristo e onde adultos podem redescobrir alegria, amizade e propósito. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que cada um deve servir aos outros conforme o dom que recebeu, ela nos lembra que ninguém é inútil nas mãos de Deus. Cada mão que pinta, conserta, constrói ou ora pode se tornar parte de um ministério que alcança corações e renova vidas. Muito boa noite, é uma alegria ter a sua companhia em mais uma edição do Revista Novo Tempo.
Eu sou Daiane Fagundes e a partir de agora você vai acompanhar histórias que mostram como a fé ganha vida por meio do serviço, da solidariedade e do cuidado com o próximo. Até às 8h30 da noite você vai ver reportagens especiais, testemunhos inspiradores e exemplos de pessoas que estão transformando realidades e levando esperança em diferentes partes do Brasil e do mundo, viu? Agora confira os principais destaques do Revista Novo Tempo de hoje. Voluntários da Ação Solidária Adventista constroem casa para a família de 7 pessoas na Vila do Engenho, no Amazonas. No Pará, casal escolhe consagrar a Deus os primeiros frutos da colheita de açaí como expressão de fé e gratidão. Enquanto muitos produtores enfrentam períodos de escassez durante a entre-safra, o açaizal da família continua produzindo. Nosso açaizal, ele safra entre safra não falha. Fé para enfrentar o desconhecido na Ásia. Casal missionário aceita desafio de levar mensagem de esperança no Camboja. No Rio de Janeiro, uma história de fé que começou com a curiosidade pela construção de uma igreja e terminou com acolhimento e conversão. Falei, gente, o que será que está acontecendo ali? O primeiro passo foi atravessar a rua. O segundo foi encontrar pessoas dispostas a caminhar ao seu lado e fazer daquele espaço um lugar de pertencimento. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Uma realidade vivida em um lar de 7 pessoas chamou a atenção de membros da Igreja Adventista na Vila do Engenho, que fica no leste do Amazonas. Em um local de cerca de 3 metros quadrados, cercado com lonas, viviam pai, mãe e 5 filhos. E foi ao conhecer essa história que a igreja se mobilizou para mudar aquela realidade. Na Vila do Engenho, no interior do Amazonas, uma família enfrentava uma realidade que poucos conseguiriam imaginar. Eu estou aqui na casa de uma moradora, né, que a situação dela tá aqui, né, mora nessa casinha aqui. Eu morava de aluguel, mas como não deu mais para pagar, né, aí essa minha vizinha aqui de trás me cedeu umas telhas. Aí foi quando meu esposo fez essa barraquinha, né, aí a minha mãe comprou a lona, cedeu também. Aí foi quando a gente construímos e fiquemos debaixo. 7 pessoas dividiam um espaço extremamente pequeno. Entre paredes simples, uma cama e uma rede, muitos desafios faziam parte dessa rotina. Preparar uma refeição significava improvisar. Muitas vezes, o almoço era feito na casa de familiares ou em um fogão improvisado ao lado de fora do barraco. Ainda assim, a esperança permanecia viva. E quando eu dormia na casa de lona, meu esposo sempre não parava, né? Dormia só eu e meus filhos. Eu não dormia de noite, preocupada. Quando chovia, era pior ainda. Foi durante uma visita missionária realizada na Missão Caleb 2025 que a Igreja Adventista conheceu essa história. O que parecia ser apenas uma visita transformou-se em um encontro marcado pela compaixão. Ao conhecer de perto a realidade da família, a igreja entendeu que era hora de fazer mais. Era hora de transformar esperança em ação. Movidos pelo amor de Cristo, membros, voluntários, líderes e diferentes departamentos da igreja uniram forças por meio da Ação Solidária Adventista. Cada pessoa contribuiu da maneira que podia e pouco a pouco, onde antes havia apenas um sonho, um novo lar começou a ser construído. Cada tábua colocada carregava mais do que uma posição. Carregava cuidado, carregava solidariedade, carregava a certeza de que Deus continua agindo por meio de pessoas dispostas a servir. Como igreja, como ASA, é esse projeto, é de poder ajudar, de ver a necessidade das pessoas e ao mesmo tempo não só ver, mas poder ajudar, contribuir para que esse projeto fosse realidade. Depois de dias de trabalho, chegou o momento mais esperado. A casa ficou pronta. A família recebeu fogão, botijão de gás, panelas, utensílios domésticos e tudo o que era necessário para começar uma nova etapa de vida. A Bíblia me diz
que nisto conhecerão se são meus verdadeiros discípulos, se a gente ama ao próximo. Aqui na Vila do Engenho, a ASA, com a sua atuação em todo o Brasil e também na Missão Leste Amazonas, fez o seu trabalho e nós estamos chegando a esse momento. O povo feliz porque está vivendo o momento de abençoar outras pessoas. A residente agora feliz porque está recebendo uma nova moradia. Chorei de alegria, que nunca pensava que eu ia ter um lar desse. Mais do que entregar uma casa, a igreja entregou dignidade. Mais do que oferecer um abrigo, ela ofereceu um recomeço. Porque o evangelho também funciona assim, quando a fé deixa de ser apenas palavras e se transforma em gestos de amor. Na Vila do Engenho, a esperança deixou de ser apenas um sonho. Ela ganhou paredes, ganhou um endereço e, acima de tudo, ganhou um novo lar. Porque quando a igreja decide amar como Cristo amou, vidas são transformadas. E a esperança encontrou um novo lar na Vila do Engenho. E no Nordeste do Brasil, outra ação semelhante ajudou uma família em situação de vulnerabilidade. Alunos do Colégio Residência IAPE, em Pernambuco, ajudaram a reformar a casa de uma família na comunidade próxima ao colégio. Só que colocar a mão na massa não foi o único diferencial dessa ação. Eles também colocaram a mão no bolso. Veja na reportagem. Uma casa simples, paredes desgastadas, estruturas precisando de reparos. Para muita gente, apenas mais uma necessidade da comunidade. Mas para os alunos do IAPE, uma oportunidade de fazer a diferença. E muitas vezes, uma grande ação começa com uma boa ideia. E foi exatamente isso que aconteceu por aqui. No ano passado, essa turma participou de uma feira do empreendedorismo. Eles criaram produtos, venderam, arrecadaram dinheiro e tomaram uma decisão especial. Em vez de ficar com os lucros, eles investiram na missão de ajudar alguém. Eu percebo que a igreja entendeu o seu papel, assim também como a agência de missões. A gente tem aqui uma ação direta da educação adventista na agência de missões e também da igreja que faz parte do nosso contexto escolar. A união desses dois fizeram com que essa obra se tornasse concreta. Quando os meninos fazem parte dessas ações, eles estão também na prática demonstrando o que a educação está fazendo no coração deles. Eu estou aqui hoje com toda a equipe do IAPE para receber um grande presente, que é a entrega da minha casa, é um sonho realizado. E hoje eu estou muito feliz, muito feliz. Não tem palavras para agradecer a cada um das pessoas que está envolvida em tudo isso. Primeiramente a Deus, que é a base de tudo, que sem Deus esse sonho não poderia ser realizado. Uma reforma que, dia após dia, não apenas mediu esforço e boa vontade, mas revelou a felicidade de quem escolheu colocar a mão na massa para transformar não apenas uma casa, mas vidas. A gente pintou a casa, a gente limpou, a gente fez tudo que pôde para a Monique se sentir em casa, em algum lugar que é dela, da família dela. No meio das ações a gente não estava fazendo só uma coisa física, a gente estava só mudando a casa, reconstruindo de novo, a gente também estava prestando um apoio a ela. Eu me senti muito bem em poder ajudar ela e saber que ela tinha essa dificuldade e que com as minhas próprias mãos eu podia ajudar ela a saciar essa dificuldade. E o sorriso dela quando ela entrou mexeu muito comigo, porque é como se eu realmente tivesse ajudado a mudar a vida de alguém. E isso é muito bom. A agência de missões de IAPE é a realização do que Deus pede para que nós façamos. É colocar na prática aquilo que Deus pede, que é cuidar do próximo. E como hoje nós vimos pessoas felizes como a família da Monique, e não só a família, mas os próprios estudantes, eles são transformados quando ajudam e auxiliam outras pessoas. A educação adventista entende que o aprendizado ele é mais do que essa transmissão de conhecimento que acontece dentro do espaço de sala de aula. Nós entendemos que o aprendizado ele só faz mais sentido quando ele é convertido em ações práticas. Cada vez que um aluno se envolve na missão, ele está compartilhando os princípios e valores que ele aprende dentro do nosso ambiente educacional. Para os alunos do IAPE, por exemplo, do nosso internato, foram dias e meses dedicados à missão, com doações, com atividades, com arrecadação de recursos para a construção desta casa. Esses e outros projetos dão ainda mais sentido à vida e à experiência dos nossos alunos no internato e também a experiência que eles terão no futuro. A Rádio Novo Tempo Salvador está em festa.
A emissora comemorou nesse último mês marcos importantes da sua história e preparou uma programação especial para os ouvintes. Os detalhes você confere agora com Jackson França e Larissa Oliveira, direto dos estúdios da Rádio Novo Tempo. Olha, o mês de junho foi especial para a Rádio Novo Tempo, Salvador 95,5 FM. A emissora celebrou 32 anos de história e também o ano de migração para a frequência FM. Bom dia, Salvador. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. Estou de partida. A comemoração marcou todo o mês com uma programação especial para os ouvintes. O estúdio da rádio recebeu diversas atrações musicais ao vivo, com louvor, esperança e muita emoção. Passaram pelo estúdio nomes como Arte Trio, Cíntia Alves, Nadson Portugal. Tem alguém orando por mim. Márcia Laiane. Deus é bom no calor da manhã cada. Vocal Hope. Seu amor não falha, sei que ouviu o meu clamor. O seu amor não me abandona. E também a representante da nova geração, a jovem Stephanie Barreto, de apenas 14 anos. A programação também contou com entrevistas especiais ao vivo, como a participação da equipe Mãos Solidárias Bahia, integrada à Fé, que apresentou projetos e ações solidárias realizadas no estado. E as novidades continuam. A Rádio Novo Tempo, Salvador, já se prepara para inaugurar um novo estúdio no segundo semestre. Um projeto que conta com o apoio dos Anjos da Esperança. E quem acompanhou a programação também fez parte dessa festa. Os ouvintes participaram ao vivo, interagiram com a equipe e ainda concorreram a brindes especiais. E você também pode fazer parte da família Rádio Novo Tempo. Aqui você tem companhia 24 horas por dia, com música, informação e esperança. Para ouvir é simples, né, Larissa? É simples mesmo, Jackson. É só apontar a câmera do seu celular para este QR Code e baixar o aplicativo. Feliz sábado! Feliz sábado, gente! E no Colégio Adventista Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná, um projeto tem aproximado os alunos de um tema cada vez mais urgente: a preservação das abelhas. A iniciativa une educação ambiental, ciência e cuidado com a natureza. Quem conta pra gente os detalhes é a Jordana Grassi. Quando a gente pensa em abelha, normalmente pensa também em ferroadas. Mas em uma escola de Curitiba, elas estão ajudando a ensinar. As novas moradoras do Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro pertencem a espécies nativas brasileiras sem ferrão. Além de produzirem um mel muito valorizado, elas também ajudam na polinização das plantas, contribuindo para os espaços verdes da escola. O problema é que muitas dessas populações estão desaparecendo e muitas já estão em extinção. A gente conta a história do meio ambiente e a gente mostra como a abelha faz parte e como é que ela move tudo isso, porque ela é uma engrenagem muito importante dentro de tudo isso, principalmente para manter ali a Mata Atlântica e nossos biomas. O projeto foi pensado para envolver toda a escola. As crianças menores conhecem de perto as colônias de mandaçaia, uma espécie nativa brasileira sem ferrão, e participam de oficinas com o mel produzido pelas abelhas. Nesta turma, o ingrediente virou sabonete, uma forma lúdica de aproximar os alunos da natureza e ensinar desde cedo a importância destes pequenos seres. Que as abelhas ajudam as flores ficarem mais bonitas, os frutos ficarem mais bonitos, com gosto melhor. Entre os alunos mais velhos, o cuidado com as abelhas também virou pesquisa. Orientados pelo professor Felipe Luz, eles estão desenvolvendo caixas impressas em 3D, que buscam oferecer mais proteção às colônias e superar algumas limitações dos modelos tradicionais de madeira. A diferença é que as de madeira, elas são muito afetadas pela umidade
e isso traz um desgaste e tem que fazer muitos ajustes. Já a nossa não é tão afetada e ela tem um tempo de vida muito maior. Na impressão 3D a gente já imprime ela com telhado, então ela já é prova d'água, ela pode ficar exposta ao tempo. A gente consegue fazer uma entrada diferenciada para que predadores não venham. O projeto aproxima as crianças da natureza e lembra que o equilíbrio do meio ambiente muitas vezes depende de seres bem pequenos. E vamos falar de música por aqui. A cantora Cíntia Alves, da gravadora Novo Tempo, acaba de lançar um novo projeto musical. O EP Live Session Morada traz um convite para voltar ao essencial. Buscar a Deus nos lares, entre amigos e irmãos, na simplicidade do dia a dia. Vamos conhecer esse projeto tão reflexivo agora na reportagem da Sara Leal. Com o avanço da tecnologia e a correria do dia a dia, os encontros têm ficado cada vez mais raros. As distâncias foram encurtadas, mas nem sempre o esforço para conviver acompanhou essa mudança. O ser humano continua precisando de algo que nenhuma tela consegue substituir: o calor humano, a convivência e os relacionamentos. É justamente nessa reflexão que nasce um projeto musical gravado dentro de uma casa. Um convite para voltar ao essencial, abrir as portas de casa para Deus. Sabe que a gente lê muito sobre, Jesus está batendo a porta. É legal ele bater a porta, mas é ruim também porque ele está do lado de fora. Então a gente quer chamar Jesus para dentro de casa, para que ele more em nós e entre nós. Muito antes dos grandes templos, os lares já eram espaço de acolhimento, oração e crescimento espiritual. Pessoas se reuniam para compartilhar a fé, fortalecer umas às outras e viver a comunhão de forma simples e verdadeira. Resgatar essa experiência e compartilhar Cristo foi o que inspirou o nascimento do projeto Live Session Morada. Depois de 10 anos do seu último trabalho, Cíntia retoma com um projeto autoral e reflexivo. O EP reúne 6 músicas que conduzem o público para a atmosfera de um culto em casa, simples, acolhedor, íntimo e cheio da presença de Deus. Então o projeto, a ênfase do projeto é ter Jesus na nossa casa, na nossa vida e compartilhá-lo com os nossos amigos, com a nossa família. Esse é o nosso desejo com esse projeto. A gente não quer só a música chamando a atenção, mas um conceito. Para Cíntia, essa mensagem vai muito além da música. Há mais de 20 anos, ela e sua família vivem a experiência de receber pessoas em casa, para momentos de comunhão por meio de um pequeno grupo. Ao lado do esposo, ela liderou durante anos encontros em seu lar, testemunhando histórias e transformação, e pessoas que decidiram entregar a vida a Deus através do batismo. Quando Cíntia pensou nesse projeto aí, eu fiquei pensando, meu Deus, e os arranjos e as coisas, eu fiquei pensando o que fazer, orar e pedir a Deus. Aí Deus enviava uma música, enviava outra, e assim, foi tudo dirigido por Deus. Sabe, essa coisa da letra, o ambiente, arranjo, foi tudo assim, Deus dirigindo. Muita oração, muita entrega, tudo Deus, para Deus e por Ele. Me amas, e hoje sei que não há amor pra comparar. Como se entregou em meu lugar. Em meio a tantas formas de conexão disponíveis hoje, a proposta aqui é lembrar o valor do que acontece quando as pessoas se reúnem presencialmente para compartilhar a vida, a fé e a esperança. Uma experiência simples, mas que continua sendo uma das bases da caminhada cristã. Entre os músicos que participaram da gravação está Márcio. Ao longo dos anos, ele acompanhou de perto não apenas o crescimento do ministério da cantora, mas também os relacionamentos construídos durante essa caminhada. Mais do que participar de um projeto musical, ele viu de perto como a comunhão vivida dentro dos lares pode transformar vidas e fortalecer a fé de quem participa dessa experiência. Eu vim atravessando alguns momentos de dificuldade nesse período, né, da gravação, e cada canção, cada momento, cada palavra, ela tocou profundamente, né? Era como uma resposta de Deus para mim. Mas
poder estar com eles, louvando ao nosso Deus, cantando as canções, por diversas vezes, me renovou, encheu meu coração de ânimo. E sou muito grato a Deus por vivenciar tudo isso. E hoje sei que não há amor pra comparar, como se entregou em meu. Assim, minha vontade de ver as pessoas nos cultos em casa assistindo esse projeto. E tem uma mensagem linda também que o pastor trouxe. Enfim, que eles abençoe. Quando a gente saiu da gravação, Nelson falou assim: amor, eu senti que o céu baixou aqui. E eu achei tão lindo aquilo que as pessoas ao assistirem sintam também o céu baixando no lar delas. E esse projeto lindo da Cintia Alves, você pode conferir lá no YouTube da gravadora. Tá na tela aí, viu? youtube.com/gravadoraNT. Depois do Revista, corre lá para conferir porque tá completinho para você curtir com a família, fazer parte desse propósito de ter Deus dentro da sua casa também. E agora eu quero ver as mensagens que estão chegando pelo WhatsApp. Qual a sua boa notícia? Vamos conferir aqui na tela. Gisele, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Feliz sábado, Daiane e equipe da Novo Tempo. Programa que mostra como a Igreja do Senhor Jesus avança, com certeza, Gisele. Um abraço para você. Fernanda Borges, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Daiane. A nossa boa notícia é que recentemente eu e meu filho, Leandro Borges, viajamos para a cidade de São Lourenço e foi uma bênção, graças a Deus. Que coisa boa, hein, Fernanda? Um abraço para você. Rosimari, de Salvador, na Bahia. Boa noite, Daiane. Passei por um procedimento cirúrgico na coluna cervical. Ainda estou me recuperando. Um feliz sábado para você. Rose, um abraço para você. Feliz sábado. Obrigada por enviar a sua interação. E olha, que Deus cuide da sua vida, que você tenha uma boa recuperação e que fique bem logo, viu? E bom, gente, o quadro Missão 360 mostra uma história de fé para enfrentar o desconhecido na Ásia. Um casal missionário aceitou o desafio de levar mensagem de esperança no Camboja. Foi muito difícil construir um bom relacionamento com as pessoas no começo. Principalmente porque elas não queriam aceitar o nome de Jesus, pois viam Jesus como parte de uma religião estrangeira. E ainda hoje, como projetos que transformam templos em igrejas mais acolhedoras estão ajudando a transformar vidas no Rio de Janeiro. Eu volto já já. E o Missão 360 de hoje segue nos trazendo histórias de voluntariado na Ásia. E agora vamos conhecer os frutos do trabalho missionário de um casal que decidiu levar o evangelho para o Camboja. Você já ouviu falar do Camboja? Esse país fica no sudeste da Ásia e tem uma área de cerca de 181 mil quilômetros quadrados, um tamanho um pouco menor que o estado do Paraná. O país tem aproximadamente 18 milhões de habitantes e é conhecido pela forte presença do budismo, religião seguida pela maior parte da população. Por lá, o cristianismo ainda representa uma pequena minoria, menos de 4% da população total. Além da cultura e das paisagens que chamam a atenção de turistas do mundo inteiro, o Camboja também carrega marcas de um passado difícil, causado por anos de conflito. E é nesse contexto que diferentes projetos missionários têm buscado maneiras de compartilhar esperança com os moradores do Camboja. E agora você vai conhecer a história missionária de um casal que aceitou esse desafio de plantar a semente da mensagem adventista neste país asiático. No início dos anos 2000, o Camboja era uma nação se recuperando dos desafios de sua história recente. O regime do Khmer Rouge deixou um legado de dificuldades, incluindo pobreza, infraestrutura danificada e comunidades lutando para reconstruir suas vidas e restaurar a esperança.
Em meio a essa adversidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconheceu a necessidade de levar o amor e a esperança de Deus ao Camboja. Por meio do programa de pioneiros da Missão Global, homens e mulheres dedicados foram enviados para áreas remotas e muitas vezes inexploradas para compartilhar a mensagem de Jesus. Foi nesse contexto que, na década de 2000, que um casal recém-casado de missionários embarcou em uma jornada transformadora no Camboja, como pioneiros da Missão Global. Com a missão de compartilhar o Evangelho nessa região inexplorada, eles enfrentaram enormes desafios. As péssimas condições das estradas os obrigaram a viajar de barco, a partir de Phnom Penh, para chegar aos seus destinos. Não havia estrada ligando Phnom Penh à província de Kratie. Na época, as estradas do Camboja eram muito esburacadas e mal conservadas em todo o país. Apesar das dificuldades, eles não desistiram de levar a mensagem de Cristo para aquela região. Inicialmente, a comunidade local não os recebeu bem, vendo a presença deles com desconfiança. Foi muito difícil construir um bom relacionamento com as pessoas no começo. Principalmente porque elas não queriam aceitar o nome de Jesus, pois viam Jesus como parte de uma religião estrangeira. Mas os pioneiros permaneceram firmes, orando a Deus por orientação nesse lugar desconhecido. Deus nos inspirou a abrir uma classe de inglês na casa que a igreja alugou para nós. Muitas crianças começaram a vir estudar inglês e conseguimos fazer amizade com elas. Depois disso, as visitamos de casa em casa, criando laços também com os pais. Em 2005, a Missão Adventista do Camboja transformou a casa alugada pelos missionários em uma igreja, se tornando um símbolo de esperança para a comunidade. A escola evoluiu e se tornou uma base para o estabelecimento de novas igrejas na região. Hoje, a parte nordeste do Camboja, antes isolada, foi tocada pelo Evangelho. As sementes plantadas por esses jovens pioneiros cresceram e se tornaram uma comunidade próspera de crentes, provando que com fé, perseverança e amor, até as missões mais desafiadoras podem produzir frutos abundantes. Eu gostava de vir para a escola estudar, encontrar meus amigos e brincar. Hoje venho no sábado, quando o pastor nos convida para participar do culto. A gente ama o tempo juntos. À medida que o trabalho no país continua avançando, suas orações ainda são necessárias. Por favor, orem pelo meu ministério. Orem para que Deus abra o coração das pessoas que vivem ao nosso redor, para que ouçam, aceitem e creiam em Deus. Por décadas, a Missão Global tem ajudado a levar o Evangelho aos lugares mais difíceis do mundo. Graças a esse apoio, vidas estão sendo transformadas e a esperança se espalhando. Certo dia, Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e um sábado, na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano. Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa
e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo. O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou por uma profunda reestruturação na Igreja Nacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais, que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior. E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente: ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho de levar a mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade para compartilhar com outras pessoas sobre a sua, sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI. E agora é hora de saber do episódio dessa semana no Hope Hour, o podcast oficial da Novo Tempo. Eu já adianto para você que o assunto da vez é delicado e precisa receber atenção. O Wagner conta pra gente. Feliz sábado, Wagner. Feliz sábado para você aí acompanhando Revista Novo Tempo. Tô aqui para falar do Hope Hour e não tô sozinho, a Eliane Mello tá aqui junto comigo. Olha, a gente teve um episódio muito interessante, Eliane, porque olha só, a gente fala muito sobre o consumo de pornografia e os prejuízos que essa pornografia vai trazer para quem consome. Mas eu acho que a gente tem falado pouco dos prejuízos para o cônjuge, para as pessoas que estão ao lado de quem faz esse uso, né? Sim, e esse episódio, ele foi especialmente para essas pessoas que convivem com quem faz uso problemático da pornografia. Então, é imperdível. Imperdível. Tem dica,
tem a Eliane falando várias coisas que podem ser feitas por esse casal para, de repente, essa pessoa ser um apoio, como a gente falou, né? Mas não mudar a vida dela, fazer com que ela perca a sua identidade para tentar ajudar o outro que está passando por esse problema. Exatamente. Ela é um apoio. E o problema, ele precisa ser resolvido por quem tem o problema. Olha só, se você passa por isso, ou você conhece alguém, inclusive, que tem essa dificuldade, vai acompanhar lá o episódio do Hope Hour dessa semana, tá? No nosso canal do YouTube, estamos lá, Hope Hour NT. Em todas as plataformas de áudio onde você ouve música, tem lá o podcast, você pode acompanhar também esse episódio aqui com a Eliane do Hope Hour, tá? Então, estamos esperando, né? É só você entrar em todos os canais e acompanhar a gente. Fica aí o convite então, viu, para conferir o Hope Hour. Gente, as corridas de rua têm ganhado cada vez mais espaço em todo o Brasil. Na Igreja Adventista, o Clube Vida e Saúde tem incentivado essa prática em diversas regiões do país. No último domingo, por exemplo, o interior paulista recebeu uma corrida que já entra para a história na região. Acompanhe a reportagem da Tatiane Lopes. Uma pesquisa realizada pela Olímpicos no Brasil mostrou que o país já possui 15 milhões de corredores de rua. É um número que só cresce e que promete, em 2026, atingir o maior patamar da história. Com isso, o calendário de provas de corrida tem aumentado em todo o país. Uma delas aconteceu em Presidente Prudente, que madrugou para inaugurar a corrida Vida e Saúde. O sol ainda nem nasceu, mas a concentração para a primeira corrida Vida e Saúde já está animada. Esse projeto, que nasceu com um sonho, e se depender dessa galera aqui, chegou para ficar. Olha, isso daqui é um sonho realizado. Nós sonhamos com isso há um ano atrás. Nós estamos mostrando aqui a unidade da nossa igreja, o potencial que o Clube Vida e Saúde tem para abençoar a comunidade. Abençoar mesmo. A corrida reuniu mais de 600 participantes, entre atletas amadores e profissionais. Um dos destaques foi Altobelli Silva, bicampeão olímpico, 19 vezes campeão brasileiro e campeão pan-americano. Mas será que ele se deu bem por aqui? Eu me sinto lisonjeado, né, de ganhar a primeira edição da Vida e Saúde Run. Cada evento, cada corrida é um desafio novo, é um propósito diferente. Aqui tem um propósito de divulgar também a palavra de Deus, a oração. Isso é poucos eventos que tem. Maria tem 9 anos e convive com uma paralisia motora desde o nascimento. Para sua mãe Thalita, as corridas de rua são uma oportunidade de proporcionar à filha momentos de alegria, inclusão e superação. É sempre um desafio correr com ela, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, é gratificante, porque eu incentivo ela a fazer algum esporte. Mesmo ela tendo as necessidades dela, da cadeira, eu posso mostrar para ela que tudo é possível. As crianças também tiveram uma corrida só para elas. E entre o público diversificado, um tom rosa marcou a presença significativa do público feminino. Nós que somos mulheres cuidamos de todo mundo e acabamos nos esquecendo. Mas aqui elas estão priorizando a sua saúde e o cuidado pessoal. A premiação coroou uma manhã de superação e celebrou os participantes das diversas categorias da corrida. Para Carol, organizadora do evento, o sentimento é de satisfação. A emoção é muito grande, meu coração transborda de alegria, porque foram muitos dias, meses de preparação e hoje nós vimos o resultado. Foi uma bênção, é a primeira edição e agora a gente já aprendeu a fazer, agora é só continuar. E agora vamos para a tela conferir mais algumas mensagens que vêm pelo nosso WhatsApp. Quem participa é Josemar Garcia. Boa noite, Daiane. Minha boa notícia é que semana passada tive o privilégio de conhecer pessoalmente as instalações da Novo Tempo. Que notícia boa! Que instituição maravilhosa para abençoar vidas. Abracei meu amigo, pastor Gilmar Batistotti. Deus continue abençoando o ministério de todos vocês. Bom sábado para você também, Josemar. Quem mais é Rosane Borba, de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Daiane. A boa notícia de hoje é que realizamos o Varal Solidário mais uma vez aqui na Igreja Adventista do 7º dia do bairro Noêmia. Gratidão a Deus por nos usar para ajudar essas mães a encherem as sacolas de roupas e calçados para aquecerem seus filhos amados. Com certeza, Rosane, um grande abraço para você. Quem mais? Maria da Luz, de Zedoca, no Maranhão.
Olá, boa noite, Daiane. Estou assistindo aqui do Maranhão. Agradeço a Deus pela semana que passou e sou grata pelas primeiras horas do sábado. Um abraço bem carinhoso, um abraço para você também, Maria Luz. Obrigada pelo carinho, viu? Intervalo agora e a seguir você confere. No Pará, casal escolhe consagrar a Deus os primeiros frutos da colheita de açaí como expressão de fé e gratidão. Enquanto muitos produtores enfrentam períodos de escassez durante a entre-safra, o açaizal da família continua produzindo. Nosso açaizal, ele safra entre safra não falha. E ainda hoje eu recebo aqui o Pedro Farias para nosso giro internacional de boas notícias. Eu volto rapidinho, viu? E é hora do nosso giro internacional, onde trazemos notícias e histórias de inspiração que mostram como a Igreja Adventista atua fora do Brasil. Quem está aqui comigo hoje? Pedro Farias. Bem-vindo, Pedro. Bom sábado para você. Muito obrigado, Dai. Bom sábado para você também. Privilégio estar com você aqui nesse sábado para partilhar. De vez em quando a gente se encontra, né? De vez em quando, né? Mas a gente está aqui sempre junto para partilhar boas notícias com o pessoal de casa, não é verdade? Com certeza. E sabe o que é legal que você falou? A gente traz histórias de inspiração aqui e como a igreja ajuda pessoas que passam por dificuldades no mundo, né? Uhum. Eu quero começar com uma notícia assim. Inclusive, a gente falou muito essa semana sobre a Venezuela. Feliz sábado para você, seja bem-vindo a mais um Giro Internacional, meu irmão, minha irmã. E você viu que essa semana teve um terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Venezuela no dia 24 de junho. Na verdade, passou mais um tempo, né? Foi semana passada. O epicentro foi registrado perto da cidade de Morón, da Venezuela. E o tremor ele foi sentido em regiões populosas do país, como Carabobo e Aracuy. Diante da situação, a Agência Humanitária Adventista, a ADRA, iniciou uma resposta humanitária emergencial. As equipes já estão atuando junto com autoridades locais, a ONU também e a rede da Igreja Adventista para avaliar as comunidades que foram mais afetadas, mapear todo esse pessoal. Entre necessidades mais urgentes estão alimentos, em primeiro lugar, água potável, kits de higiene, abrigos e emergência também, atendimento médico para toda essa população. Nessa primeira etapa, a ADRA prevê a distribuição de kits de higiene para mais de 1.000 pessoas, mas ainda tem muita coisa para ser feita, viu, gente? A ADRA Venezuela também segue monitorando os danos ali no país para ampliar a assistência às famílias atingidas. E a gente fica aqui no Revista orando por essas pessoas. Eu queria abrir uma corrente de oração, né, com o pessoal certeza. de casa, a gente também, né, Dai, pelos nossos irmãos venezuelanos, para que Deus ele possa trazer o abrigo, trazer ajuda para essas pessoas que perderam tudo nesse terremoto, né? Uma grande tragédia, infelizmente, né, Pedro? Afetou a vida de muitas pessoas. Aqui o que a gente pode falar é como a ADRA tem atuado, né? Pedir oração por essas pessoas e falar da atuação da ADRA e como a gente pode participar também nisso tudo, né? Pois é, a gente fica aqui em oração. Com certeza. Pois é. Nossa próxima notícia, vamos agora para a Austrália, onde pessoas com deficiência visual ou auditiva estão recebendo mais apoio para ter acesso à Bíblia. A iniciativa é do Christian Vision, um ministério adventista que fica lá na Austrália, que trabalha com a visão. O projeto oferece Bíblias com letras gigantes e também Bíblias em áudio de forma gratuita para essas pessoas. A ideia é ajudar membros da igreja que enfrentam dificuldades para ler a Bíblia naquele formato tradicional, né, com a letra um pouco miúda, né, daí que a gente vê, até a gente sente um pouco de dificuldade de ler de vez em quando. Dá uma dorzinha de cabeça, né? Pois é. Então, pensando nessa dorzinha de cabeça, fizeram esse projeto para facilitar e ajudar essas pessoas, né? E segundo a coordenação do projeto, nem todos conseguem acessar as escrituras da mesma forma. É por isso que os materiais são adaptados, ajudam cada pessoa a se conectar com a palavra de Deus de acordo ali com a sua necessidade. Um dos beneficiados, inclusive, que apareceu quase agora há pouco na imagem, o Glenn Schofield, ele recebeu uma Bíblia com letras gigantes. E essa Bíblia, ele contou que agora consegue voltar a ler usando apenas os óculos de leitura. Além das Bíblias impressas em tamanho maior, o Ministério também distribui os chamados GodPods, que você pode ver na imagem, inclusive, né? São dispositivos Bíblia, na verdade, só que em áudio. Esse dispositivo que você acabou de ver, ele é feito pela Rádio Mundial Adventista, ou seja, quem não consegue ler a Bíblia, consegue pelo menos escutar através desse pequeno aparelhinho, como se fosse um Walkman, né? Com certeza. E olha só que perspectiva interessante, né? Às vezes vai chegando uma certa idade, já vai perdendo um pouco da visão
E às vezes a gente não para pensar que compromete quem quer estudar a Bíblia. Então, Justo. que iniciativa bacana, viu? Muito Pois é. interessante essa notícia, Pedro. Acessibilidade sempre é bem-vinda, né? Sim. Principalmente quando se fala de palavra de Deus, a gente tem que dar acesso a todas as pessoas a terem conhecimento sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é para todo mundo, não é Com verdade? certeza. E é uma inclusão muito bonita que estão fazendo por lá. Os aparelhos, inclusive, já têm botões táteis, ajudam aí a pessoa a navegar entre livros também, capítulos, versículos. E o detalhe interessante, eles recarregam via energia solar. E é sustentável ainda. Pois é, pode levar para qualquer lugar, no mato, na praia, a pessoa consegue ler a Bíblia de qualquer lugar que tenha sol, né? E desde o início do projeto, em 2025, ano passado, mais de 20 pessoas já foram beneficiadas com isso. E o projeto também tem outros recursos acessíveis, como a Bíblia em Braille e a Bíblia Auslan, que é a língua de sinais usada lá na Austrália. E a proposta é muito simples, remover barreiras para que mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus. E é como a gente falou, a Bíblia é para todo mundo, né? Quem tem dificuldade auditiva, ocular, todos merecem ter acesso à Bíblia para a palavra de Deus. Excelente iniciativa, viu, Pedro? Gostei. Eu também curti bastante. E agora a gente vai continuar na Austrália, né? Ah, Tá acontecendo muita coisa por lá, mas infelizmente, recentemente, daí aconteceu uma tragédia com uma pessoa lá. Uma irmã nossa. Queria compartilhar a história com você de casa, pois uma professora adventista segue em recuperação depois de ser atacada por um tubarão. Um acidente que infelizmente acontece, né? Eu vim de uma região que acontece muito ataque de tubarão, eu sou de Recife, e a gente vê que é uma tragédia, a gente não espera, né? Tá na água e simplesmente acontece o acidente. E nesse caso foi com a irmã nossa adventista. Esse caso aconteceu no dia 13 de junho, na praia de Coogee, fica lá em Sydney, na Austrália, e o nome dela é Leia. A Leia fazia um simples mergulho pela manhã quando foi atingida pelo animal. Ela foi retirada às pressas da água, daquela correria toda por um salva-vidas, né? Eu já presenciei, por exemplo, um ataque, eu sei como é tensa a situação, mas logo depois ela recebeu primeiros socorros, um médico estava lá no local, graças a Deus, e também equipe de médicos aí para poder socorrer a Leia, e ela foi levada imediatamente para o hospital. A professora passou por cirurgias, continua internada e ainda deve passar aí por novos procedimentos, cirurgias nas próximas semanas. Mas a notícia, ela não termina aí. A Leia é professora da Escola Adventista, também foi aluna, e a igreja, a Escola Adventista, que ela é professora, criou uma corrente de apoio. Ela mobilizou não só familiares e amigos, mas também alunos, colegas de trabalho, membros da igreja. E desde o ataque, a comunidade adventista está se unindo em apoio, inclusive financeiro, a Leia, ao marido dela, Fernando, e a filha do casal, a August, que é a bebezinha que você acabou de ver na imagem também, que ela está segurando. No dia 16 de junho, a Igreja Adventista de Castle Hill organizou até uma vigília de oração pela família. Também foi criada uma campanha de arrecadação para ajudar com despesas médicas, né, cirurgia, reabilitação e todo o processo de recuperação. Os alunos dela também foram incentivados a fazer doações e ajudar no tratamento. Nas redes sociais, inclusive, da diretora da Escola Adventista, ela publicou uma mensagem de solidariedade à Leia e disse que a Leia ela tem um jeito, uma maneira especial de levar alegria e luz para os ambientes, né? Ela também destacou, né, que a professora é acolhedora, atenciosa, querida pelos alunos, funcionários. E em uma atualização recente, graças a Deus, o irmão da Leia informou que os médicos conseguiram tirar ela do coma induzido. Amém por isso. Segundo ele, esse foi o primeiro passo positivo, mas a Leia permanece aí na UTI e deve precisar de cuidados intensivos por algum tempo. A família agradeceu a todo o apoio e também pediu que todo mundo ore, não só a Austrália, a Igreja Adventista por lá, mas todos nós aqui também. Nesse momento de dor, cada gesto de carinho faz toda a diferença. E a comunidade adventista segue unida em solidariedade, esperança e fé, e nós aqui do Revista também seguimos orando pela Leia, né, Dai? Com certeza. Se isso acontece com um de nossos irmãos em Cristo, né, nós somos uma família, independente se é do outro lado do mundo, tem irmão adventista precisando. E a gente deve se unir em oração, né? E hoje, em certeza. especial, pelas notícias que você trouxe, a gente convida os nossos irmãos em casa a orarem pela Leia, na Austrália, e pelos nossos irmãos na Venezuela, que estão aqui um pouco mais próximos e passando por uma situação tão complicada. A Adra está lá, está fazendo o seu trabalho também, mas a gente pode se unir aqui em oração. Verdade, a gente faz isso. Quero fazer esse convite para você, se você estiver agora nesse momento em casa, tirar um tempinho, ore por nossos irmãos da Venezuela também, pela Leia, para que Deus sustente a família dela, todos que estão ao seu lado nesse processo que é tão delicado. E se Deus quiser,
haverá cura e haverá também libertação. Vamos orar também pela ADRA, para que Deus ele possa abençoar os voluntários por lá, os missionários, né? Para que eles possam trazer alívio a esse povo venezuelano que está aqui na América do Sul, está perto, nossos irmãos em Cristo, então todos merecem oração. É com base nisso que eu quero encerrar o giro de hoje, mas semana que vem eu volto com outras notícias internacionais. Sigamos em oração, que Deus abençoe você, um feliz sábado, um abraço e Dai, bom programa também, um feliz sábado. Tá? Obrigada, Pedro, bom sábado para você, obrigada pelas informações de hoje. Tchau, tchau. Bom, gente, para muitos, o açaí é símbolo da Amazônia, fonte de renda de milhares de famílias. Mas para Aliete Gomes e Benedito Barbalho, agricultores da região de Itaquara, no Pará, cada fruto colhido carrega também um testemunho da fidelidade de Deus. Foi dessa experiência de gratidão que nasceu o desejo de apresentar as primícias, ou seja, os primeiros frutos, reconhecendo que tudo que eles recebem vem das mãos do Senhor. Direto da região de Ituquara, você acompanha agora uma história de confiança e gratidão. No coração da Amazônia, o açaí representa sustento para muitas famílias. Mas para um casal de agricultores da região de Ituquara, no Pará, a colheita tem um significado ainda mais profundo. Entre cachos carregados e anos de produção constante, eles enxergam algo além do trabalho da terra, a fidelidade de Deus. A gente estava com poucas condições. Eu fiz um propósito com Deus, que se Ele me abençoasse, né, e eu pudesse colocar meus filhos na escola e eles se formassem, de tudo que a gente tirasse do açaizal, eu devolveria a Deus, em forma de gratidão. Enquanto muitos produtores enfrentam períodos de escassez durante a entre-safra, o açaizal da família continua produzindo. Nosso açaizal, ele safra, entre safra, não falha. Quem vai em casa e presencia pode testemunhar juntamente conosco da fidelidade de Deus com a gente. Os vizinhos conhecem essa realidade e frequentemente procuram um casal para adquirir o fruto quando outras áreas deixam de produzir. Para eles, não há explicação melhor do que a providência divina. Olhar para o açaí aqui na região é reconhecer que tem um Deus que está olhando por nós, né? Que é um Deus que manda em tudo e Ele está trazendo as bênçãos para nós também, né? E a gente tem que retribuir com nossas dívidas e ofertas também, né? Para abençoar outras pessoas também. Foi durante o ensino sobre as primícias que o casal passou a olhar para sua produção de uma maneira diferente. O reconhecimento das bênçãos recebidas despertou o desejo de participar da festa das primícias, um momento especial de gratidão e consagração. A nossa conscientização começou no ano passado, quando nós percebemos que o açaí dos irmãos, ele sempre estava produzindo. E quando nós conversamos com a irmã Aliete e o irmão Benedito, eles aceitaram na hora participar com toda a família nesta nossa primeira festa das primícias. Então foi uma bênção promover esta festa aqui no distrito do Ituquara. Mais do que uma oferta, as primícias representam reconhecimento. Elas expressam a certeza de que tudo vem de Deus e de que a fidelidade é uma resposta ao cuidado constante do Senhor. Para Aliete e Benedito, participar desse movimento é testemunhar aquilo que viveram ao longo dos anos. O propósito espiritual das primícias é fortalecer a fé dos nossos irmãos, fazê-los compreender que Deus tem o controle de todas as coisas e que tudo que nós somos e o que temos vem de Deus. Em Ituquara, a colheita do açaí vai além da produção agrícola. Ela se transforma em um testemunho de confiança, gratidão e dependência de Deus. Para este casal, cada fruto colhido relembra uma verdade simples. Quando Deus está em primeiro lugar, a fidelidade produz frutos que alcançam muito mais do que a terra pode oferecer. Que bonito, né, gente? Um abraço para vocês, parabéns pela iniciativa. E mordomia é isso, né? Reconhecer que tudo que temos vem de Deus e o mínimo que devemos dar a Ele é gratidão.
Bom, gente, mudando aqui de assunto, as novas gerações têm sido uma prioridade para a Igreja Adventista. Na região dos Lagos do Rio de Janeiro, a Igreja Adventista Central de Araruama desenvolve ações para acolher, integrar e fortalecer crianças, adolescentes e jovens. A história da Júlia, uma jovem com síndrome de Down que estuda a Bíblia com seus amigos, é um dos relatos que marcam esse trabalho. Vamos conhecer essa história. Eu fiquei afastada 50 anos da Igreja Adventista e retornei porque a minha filha estudou a Bíblia comigo. Até me emociono quando eu falo. E foi o dia mais feliz da minha vida e da dela também. Hoje eu sigo a igreja com muito amor. Eu acho que eu sou outra pessoa hoje. O batismo da minha mãe foi o dia mais feliz da minha vida, quando ela entrou nas águas e entregou sua vida a Jesus. Como a Júlia é uma jovem especial, o Clube de Desbravadores ajudou muito Júlia no social, ajudou também muito na parte espiritual dela, né? Que hoje ela se envolve cada dia mais, né, no estudo da Bíblia. Ela se envolve falando de Jesus para outras pessoas, inclusive com as amiguinhas dela. Ela tem uma amiguinha chamada Arline, deu estudo bíblico para ela e ela veio a se batizar. Hoje ela também faz parte do Clube de Desbravadores do Senhor Deus que... Eu fiquei muito feliz, ele tocou no meu coração. Depois que eu me batizei, eu já me envolvi, né, em vários ministérios. Ministério das Possibilidades, Ministério da Mulher e me envolvi também nos Desbravadores. No Ministério das Possibilidades, nós desenvolvemos um projeto juntamente com as mães atípicas e seus filhos, né, onde elas se sentem acolhidas, abraçadas, protegidas, sabe? E nesse encontro que acontece uma vez por mês, elas têm oportunidade também de conhecer a Bíblia, né, de ler a Bíblia. Já alcançamos 50 mães. E dessas mães, 15 não são adventistas. Todas as noites eu ia para a minha igreja e minha filha ficava. Comecei a pensar que não estava certo eu ir para a igreja e deixar minha filha. Eu queria um lugar onde eu pudesse frequentar com a minha filha, onde ela se sentisse bem e eu saber que eu tinha minha filha junto comigo. E hoje nós estamos aqui participando juntas. Eu, como mãe de síndrome de Down, se a minha filha está feliz, eu também estou. Aqui na Igreja Central de Araruama, nós temos desenvolvido um trabalho muito específico com as novas gerações. Nós estamos aí vendo pessoas atípicas como a Júlia, através do Ministério do MAP, do Ministério Adventista das Possibilidades, e também temos envolvido essa juventude no discipulado, que é uma área específica muito importante da igreja para o amadurecimento, crescimento e desenvolvimento da juventude. Não há um outro caminho que não seja o discipulado dentro da igreja. Muitas igrejas, muitos líderes pecam porque eles ainda têm a visão de que o líder é aquele que manda. Não, o líder é aquele que pega na mão e fala assim, vem comigo. Porque só assim nós iremos ter uma juventude forte, uma juventude vibrante, uma juventude que não tem medo e nem vergonha de ser o estandarte de Cristo. Os jovens aqui da igreja foram discipulados de uma forma muito natural. E eu vou pegar como exemplo o André, que é um líder maravilhoso, que assim, ele pegou cada um dos jovens, foi enxergando o talento neles e colocando nas áreas em que seriam melhores sem com que a gente notasse. E ele era o professor da escola sabatina até um tempinho atrás, só que ele queria passar esse cargo para alguém. Ele conversou comigo e posteriormente o pastor conversou comigo também, porque eles enxergaram que
eu poderia reger essa classe de uma forma interessante. E eu sinto que vai ser um trabalho, se Deus quiser, vai dar muitos frutos, para que a gente possa trazer mais jovens para a igreja e pregar o Evangelho do nosso Senhor. Muito me alegra em ver que muitos jovens que nós temos hoje foram crianças aqui na igreja. E isso se deve com o apoio que a igreja deu para eles, seja na parte financeira, seja na parte espiritual, fazendo com que eles tenham algo que é muito importante nos dias de hoje, o senso de pertencimento. Hoje nós temos aqui vários jovens se destacando, seja a Júlia, no Ministério das Possibilidades, seja o João, como professor da classe de jovens, e muitos outros jovens que atuam atualmente na igreja. Isso é muito importante, porque toda a igreja cresce e, principalmente, Deus fica feliz com isso. A nossa igreja é uma igreja acolhedora e temos como propósito incluir a todos e prepará-los para a missão. E a nossa missão é abreviar a volta do Senhor Jesus. A minha missão é pregar o Evangelho a toda criatura e dizer que Jesus está voltando. Buscar, resgatar, amar, acolher, essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar. Essa é a nossa missão. Que lindo exemplo, né, gente? A gente sabe que as crianças, os adolescentes são o nosso futuro. Que bom que eles estão envolvidos, eles devem estar mesmo. Bom, gente, entre tantos pioneiros adventistas no Nordeste do Brasil, tem um nome que se destaca, viu? Luiz Caleb, um pernambucano que na década de 60 percorreu várias regiões em cima de um jumentinho para compartilhar publicações adventistas. Na última semana, esse legado foi lembrado de uma forma especial pelos colportores, que são missionários por meio da venda de literatura. Confira na reportagem. É impossível falar de missão no Nordeste sem pensar nesse nome, Luiz Caleb. Na década de 60, um colportor pioneiro que, em cima de um jumentinho, percorreu milhares de quilômetros sertão adentro, usando como principal ferramenta as publicações. Ao longo da história, a literatura teve um papel importante na expansão da mensagem adventista pelo Nordeste. Neste encontro, líderes e pastores compartilham experiências e discutem estratégias para que esse trabalho continue alcançando novas pessoas. Esse concílio acontece uma vez no ano e ele tem um propósito muito ímpar. Ele quer exatamente que as pessoas saiam daqui focadas naquilo que é missão. Porque nós entendemos que a missão da colportagem, ela contribui para o avanço da igreja através de uma mensagem profética, que é iluminar o mundo com páginas que transformam. E aqui na Colportagem Nordeste nós trabalhamos exatamente com esse foco. Cada colportor é um agente de missão. Uma missão representada por esse grupo, líderes e diretores que estão à frente da colportagem adventista em 6 estados do Nordeste. Hoje, com avanços e tecnologias, eles enfrentam desafios muito diferentes do que Caleb enfrentou na década de 60. No contexto atual em que vivemos, onde as tecnologias avançaram, o mercado mudou, o mundo mudou, a missão também precisa se ajustar às necessidades do mundo atual. E a colportagem ela deve ser protagonista nisso. A Casa Publicadora está comprometida a desenvolver ferramentas e métodos para ajudar o trabalho dos colportores lá na linha de frente. Líderes motivados para cumprir a mesma missão com diferentes roupagens, valorizando os passos de quem deu início a essa jornada. Hoje nós temos uma época diferente e podemos fazer também com o que nós temos, com a motivação que ele teve, com a inspiração que ele teve e, é claro, com o poder do Espírito Santo. Evaldo Lidick, há 42 anos, iniciou essa trajetória. Hoje, ele inspira uma nova geração de colportores, um exemplo vivo de motivação para o cumprimento da missão. Foram muitos anos de sucesso e também de lutas. Nunca é fácil ser um colportor, nunca foi fácil e nunca será fácil, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Diria aos meus amigos e colegas mais jovens, dedique a sua vida à colportagem, que ela é uma bênção. Já sou um colportor aposentado, mas continuo na ativa como colportor credenciado e se Deus permitir, continuarei esta obra. O impacto da literatura não pode ser outro, semear
a boa semente e criar na mente das pessoas um conceito sobre Jesus, sobre o que a Igreja Adventista crê na volta de Jesus, as nossas doutrinas. Então, o impacto é enorme. Quanto mais comportores, quanto mais membros distribuindo publicações, mais pessoas serão alcançadas com o conteúdo das nossas publicações, os benefícios que ela leva até as pessoas. Vamos para mais uma pausa agora e na volta você vai ver como uma história de fé começou com a curiosidade pela construção de uma igreja e terminou com acolhimento e conversão. Falei, gente, o que será que está acontecendo ali? O primeiro passo foi atravessar a rua. O segundo foi encontrar pessoas dispostas a caminhar ao seu lado e fazer daquele espaço um lugar de pertencimento. Mais de 200 líderes da Igreja Adventista da região leste do Amazonas vêm sendo capacitadas para desenvolverem o projeto em suas comunidades, promovendo saúde e bem-estar e criando oportunidades de compartilhar a palavra de Deus. Cada líder é desafiada a convidar uma amiga não adventista para participar dos encontros de saúde e, ao final, receber um estudo bíblico. Cuidar do corpo, fortalecer a mente e renovar a fé. Esses são alguns dos propósitos do projeto Mulher Mais ao Extremo, um projeto realizado aqui na Missão Leste Amazonas, que está mobilizando mulheres para viver um estilo de vida mais saudável e, ao mesmo tempo, cumprir a missão de compartilhar o Evangelho. O projeto prepara cada participante para criar vínculos, acolher outras mulheres e apresentar a elas a esperança encontrada em Cristo. O projeto Mulher Mais ao Extremo é um projeto fundamentado no evangelismo intencional. Cada mulher é capacitada, através de encontros de saúde, a cuidar de si, para então cuidar de outra mulher. A ideia é que todas elas passem, a partir de hoje, a dar estudo bíblico para uma amiga não adventista e, através desse processo, desse projeto, elas alcancem almas para Jesus. E essa proposta já está refletindo na vida de quem decidiu participar. Além dos benefícios para a saúde, o projeto fortalece a comunhão com Deus e incentiva cada mulher a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Além dos estudos bíblicos que a gente consegue dar, a gente consegue se aproximar das pessoas, buscar as pessoas de uma forma mais espiritual e a nossa parte física ela fica um pouco mais leve. Todo esse projeto tem um propósito de trazer muitas pessoas a Jesus e especificamente as mulheres. Enquanto promove saúde e qualidade de vida, o Mulher Mais ao Extremo também fortalece amizades, aproxima pessoas e cria oportunidades para o discipulado. A cada encontro, existe uma nova oportunidade de cuidar, acolher e evangelizar. Afinal, quando uma mulher é transformada pelo amor de Cristo, ela também se torna um instrumento para conduzir outras mulheres ao caminho da salvação. A história da aposentada Josete Pereira Matos começou de forma simples, com um olhar curioso para a reforma de uma igreja no caminho de casa. Ela é moradora do bairro de Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro, e acompanhou dia após dia o avanço da obra de um templo adventista. A curiosidade por aquela construção acabou se transformando em uma jornada de fé. Veja essa história na reportagem do Michael Santos. Uma simples curiosidade foi o suficiente para mudar uma vida. Do outro lado da rua, uma igreja em construção despertou o interesse de Josete e abriu o caminho para uma história de acolhimento, amizade e descoberta da fé. Eu sei que um belo dia estou saindo no meu portão e aí estou vendo uma igreja, assim, parecia uma igreja, até então não sabia o que é. Aquilo assim, quase um monumento, na verdade, né? Pelo menos eu vi dessa maneira. Falei, gente, o que será que está acontecendo ali? O primeiro passo foi atravessar a rua. O segundo foi encontrar pessoas dispostas a caminhar ao seu lado e fazer daquele espaço um lugar de pertencimento. E eu, nesse momento, não estou indo em igreja nenhuma. E eu quero ver que igreja bonita é essa que está aqui. A Josete chegou tímidazinha assim, né? Que ela vinha assim. Que a primeira vez ela não sabia que aqui era uma igreja. Só com a questão da obra, que foi chamando mais a atenção dela, né? E ela resolveu entrar naquele dia, era um domingo de manhã. E
Quando ela chegou na recepção, seja muito bem-vinda, qual o seu nome? E ela falou que era Josi. Aí eu dei um abraço nela, né, convidei ela para entrar, para participar do culto. Com o passar do tempo, cada encontro trouxe novos aprendizados. Mas devido justamente a esse acolhimento, a um entendimento da minha parte que já era um pouco mais produtivo, eu falei, não vou batizar de novo, é outra proposta. Que eu falo para ela assim, Josi, depois que você se batizar, é só antes dela batizar. Depois que você se batizar, você vai ter uma grande família, que aí você não é mais sozinha, você vai ter uma família que vai cuidar de você. E é isso que eu faço com ela, eu cuido dela. Quando ela não vem, eu me preocupo com ela, né, de saber se está tudo bem. Porque Jesus, quando ele fez a missão dele aqui, ele fazia o quê? A amizade com as pessoas, né? Na amizade ele trazia para ele. E é isso que eu quero ser. Por meio do projeto Igreja Nova de Novo e Igreja Nova para Todos, templos adventistas estão sendo renovados para fortalecer o acolhimento, aproximar pessoas e criar ambientes onde histórias como a de Josete possam continuar acontecendo. A proposta desse projeto vai além de reformas de paredes ou estruturas físicas. A iniciativa busca transformar os templos em espaços de acolhimento, adoração e esperança. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Pinheiro é mais um templo contemplado nesse projeto. Ela está localizada aqui no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. São revitalizações que fazem parte de um movimento que já alcança outras comunidades. E nós louvamos a Deus porque Deus tem enviado recursos, dado essa parceria com a nossa união, e nós temos tido muitas alegrias junto às comunidades, com as igrejas. E nosso objetivo como associação, nossa responsabilidade, melhor dizendo, é acolher essas pessoas, é levar Jesus para elas. Então, quando nós plantamos uma igreja, construímos uma igreja numa comunidade tão grande como essa, e uma igreja tão relevante como essa tem sido, isso só nos motiva cada dia mais a avançarmos nestes lugares, porque Deus tem um plano especial, é salvar pessoas para morar com Ele um dia. Líderes da Escola Sabatina no Amazonas, Roraima e Rondônia participaram do workshop 7Me. O encontro foi realizado em Manaus, com participações presenciais, e também foi transmitido para outras localidades do noroeste do estado. A programação apresentou as facilidades do aplicativo, que é usado para devolução de dízimos e doação de ofertas, além de muitas outras funcionalidades. A ferramenta oferece cadastro e gerenciamento das atividades das classes de estudo da Escola Sabatina, organização de presença, relatório missionário, monitoramento e desenvolvimento dos alunos. Os participantes assistiram palestras e tiraram dúvidas com o gestor no Instituto Adventista de Tecnologia, Rodrigo Romanelli. A ideia é fortalecer o uso do aplicativo nas congregações para que as igrejas tenham mais transparência, modernidade e clareza de dados. Você já ouviu falar em mielomeningocele? É uma malformação congênita, grave, em que a coluna e o canal medular do bebê não se fecham completamente durante a gestação. E disso resultam outros problemas, como hidrocefalia, por exemplo. A estimativa é de que no Brasil ocorra 2,4 casos a cada 10 mil nascimentos. Agora eu quero que você conheça a história do Pedro Emanuel, que foi diagnosticado com a doença ainda na gestação. Para os médicos, Pedro não iria falar e nem enxergar. Mas em meio à dor, a fé nunca deixou de existir. Hoje, Pedro entende que essa história não é sobre limitações, mas sobre o que Deus pode fazer por meio de quem decide servir. Tudo começou quando minha mãe descobriu, com 5 meses de gestação, que eu nasceria com uma doença chamada mielomeningocele. Mas com 7 meses, descobriram que eu nasceria com outra doença que se chama hidrocefalia. Os médicos afirmaram para minha mãe que eu nasceria com esses problemas. Eles falavam que eu não ia andar e nem falar, e nem enxergar. Mas ela sabia que Deus não queria isso para mim. A cirurgia ocorreu bem, demorou, mas aconteceu. Eu comecei a andar, e assim que eu dei os meus primeiros passos, a minha mãe falou que eu nunca mais parei.
era andando para todo canto. Os médicos realmente afirmaram para minha mãe que eu era um milagre. Minha mãe descobriu que existia um tipo de tratamento num hospital fora daqui de Manaus, em Brasília. E através de lá descobri uma doença na coluna que se chama síndrome da medula presa. Eu fiz a minha primeira cirurgia dessa doença e não era para mim estar viva hoje em dia se não fosse por Deus. Pois até a ciência falou que não consegue explicar o porquê eu passei por tudo isso e mesmo assim eu superei as expectativas dos próprios médicos, que diziam que eu não ia falar e nem andar. Uma pessoa criar com tantas doenças assim era uma pessoa má, mas não é nada disso, pois tudo que Deus faz é com um propósito. Sempre em todas as minhas aulas ele ficou assim tão curioso, tão interessado em todas as aulas, porque assim eu começo a ministrar as aulas sempre baseado na palavra de Deus. E ele ficava assim: professor, eu quero conhecer esse Deus de amor que a senhora fala. Então eu entrei em contato com a professora de ensino religioso para que ela pudesse me dar uma luz do que eu poderia fazer. Então eu vi esse interesse dele de querer conhecer Deus, conhecer a Bíblia mais a fundo, e ele lia a palavra. E aí naquele momento eu pensei assim: nossa, eu posso compartilhar a tua história com o nosso capelão? Aí ele falou assim: pode, professora. Pastor, tem um aluno do 9º ano, o Pedro, ele está interessado em conhecer ainda mais a palavra de Deus. O senhor pode acompanhá-lo? E foi aí que ela falou que eu poderia fazer um estudo bíblico com o pastor Vitor. Na semana de oração, o pastor Vitor veio com a apresentação do projeto e fiz a minha inscrição, pois era algo que eu sempre quis e que Deus fala que a gente deve fazer o bem ao próximo. Conhecer o Pedro e poder acompanhar ele mais de perto foi uma experiência incrível. Então nós fizemos o convite para ele fazer parte da agência de missões, e então ele conseguiu entender que tudo aquilo que ele tinha passado poderia ser uma oportunidade de testemunhar e de servir a muitas pessoas através da missão. Deus não faz nada por acaso. É porque no futuro algo muito melhor me aguarda. O Pedro já faz parte do nosso projeto de missão dentro do colégio, e também nós temos já ações que vão ser desenvolvidas fora do colégio, onde pessoas vão ouvir de Jesus e vão ter também um pouco de esperança, através de muitos alunos e também do Pedro. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa que passa por muitas coisas na vida, que não importa o que elas passam, Deus sabe de tudo e Deus planeja tudo para nossa vida. O Pedro consegue entender que não são as dificuldades ou as limitações que podem impedir ele de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu vi através da agência de missões uma forma de levar esperança para quem precisa. Sinto que é a minha oportunidade, pois em todas as escolas que eu já frequentei, nunca vi algo parecido. Eu sinto que é a minha chance, é a oportunidade que eu tenho. Hoje, inclusive, já é um dia onde o Pedro vai ter essa oportunidade de ser um testemunho vivo para muitas pessoas e viver de forma prática a nossa missão. Se a minha história puder falar algo para alguém, é que a minha dor não define quem somos, e sim o propósito. Hoje eu entendo que a minha história não é sobre limitações, é sobre o que Deus pode fazer através das pessoas que escolhem servir. Mais de 30 igrejas adventistas do centro, serra e norte do Rio de Janeiro participaram do Atos, um movimento missionário que mobilizou jovens em todo o sudeste do país. Durante a programação, centenas de jovens saíram dos templos para colocar a fé em prática por meio de ações que beneficiaram a comunidade. Feiras de saúde, doação de sangue, visitas a hospitais e instituições de longa permanência para idosos, distribuição de refeições, momentos de oração e entrega de literatura fizeram parte da programação. As iniciativas reforçam o compromisso da juventude adventista em servir as pessoas e compartilhar o amor de Cristo por meio do cuidado com o próximo. Em um dos pontos de missão, o encerramento aconteceu à beira-mar, onde os jovens receberam o nascer do sol em um momento de louvor, oração e consagração, renovando o compromisso de continuar vivendo a missão onde estiverem. A gente fala agora sobre inclusão. No Colégio FAD Minas, essa realidade ganha rosto, nome e história. Benício é aluno da instituição e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ele é exemplo de como o desenvolvimento acontece de forma significativa quando se tem uma parceria verdadeira entre família e escola. Acompanhe essa história.
Benício, do primeiro ano do Fundamental, carrega muito mais do que uma mochila para a escola. Ele carrega uma história marcada por descobertas, desafios e muitas conquistas que começaram ainda nos primeiros dias de vida. Pequenos sinais quase imperceptíveis para muitos chamaram a atenção da família. Desde os primeiros dias de vida assim, do Benício, ele dava sinais que muitas pessoas não conseguiam perceber. Quando o diagnóstico enfim chegou, eu comecei a olhar para a situação de uma forma diferente. O diagnóstico trouxe dúvidas, medos e um turbilhão de sentimentos, mas também abriu espaço para um novo olhar, mais sensível e cheio de propósito. Já não era mais o porquê, e sim o como. Como eu faria para que ele existisse de uma forma bonita e com muito significado. E é nesse como que a escola se torna parte fundamental dessa caminhada. Eu tô aqui com a professora Janaína. Janaína é professora do Benício. Ela vai contar um pouquinho pra gente como que tem sido essa parceria escola e família. Tudo bem, Janaína? Tudo bem. Essa parceria aqui na FADminas eu vejo que é muito positiva. O Beni chegou ano passado com muitas dificuldades. Passou uma semana e ele se sentiu muito à vontade, muito acolhido. Ele participa de todos os momentos que nós temos aqui. E aqui na FADminas a inclusão ela acontece na prática, né? Ela não fica só no papel. Eu sempre falo que a FADminas é um mundo à parte. E eu sinto um privilégio enorme de fazer parte desse mundo. Além disso, assim, o acolhimento, o carinho. E eu vejo que toda criança importa, sabe, para a FAD. E aqui a gente tem a oportunidade de abraçar diversos cenários e de proporcionar para eles também diferentes experiências. O espectro autista atinge milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a gente não tem dados exatos, mas aproximadamente 2 milhões de pessoas estão dentro do espectro. Então, o que é importante? O diagnóstico precoce, o acompanhamento. E, nesse caso, a escola entra com uma parceria fundamental. Fazer uma inclusão, e essa inclusão sendo real, bem feita, ela proporciona para essas crianças e para adolescentes também a oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento. Na rotina escolar, cada atividade se transforma em uma oportunidade. Cada pequeno avanço é celebrado como uma grande conquista. Ganho de habilidades, de compartilhar com o próximo, isso faz toda a diferença. O autismo, ele não delimita a criança. Tendo professores bem treinados, especialmente um psicólogo, para conseguir fazer esse trabalho de uma forma mais eficaz. Conscientizar sobre o autismo é isso, é garantir que toda criança seja respeitada, não apenas o meu filho, mas o mundo. Colocá-los no mundo de uma forma bonita. E vamos para a tela ver mais alguns recadinhos antes de encerrar o Revista Novo Tempo de hoje, viu? Quem participa? Manuel de São Gonçalo. Oi, Daiane, boa noite. Feliz sábado. Manda um beijo para minha esposa Rosângela. Nós estamos agradecendo a Deus pelos 45 anos de casados. Fica com Deus. Adria de Ribeirão Preto, em São Paulo. Oi, Daiane, boa noite. Eu e minha mãe, Valdomira, estamos aqui assistindo a Revista Novo Tempo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe também, Adria. Um abraço para vocês todos que participaram. O Revista Novo Tempo já está terminando, mas você segue ligado na programação da Novo Tempo, porque agora tem o programa Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi. Eu reforço também aqui o convite para você ir lá no YouTube da gravadora Novo Tempo, conferir o lançamento da Cíntia Alves, viu? Obrigada pela sua companhia hoje, uma ótima noite para você e um feliz sábado. Tchau, tchau.